Muitas pessoas se perguntam o que determina nossa expectativa de vida. Acontece que as ações realizadas na primeira hora após o despertar podem desempenhar um papel crucial para que uma pessoa atinja os 90 anos ou até mesmo ultrapasse essa marca. Surpreendentemente, muitas pessoas inconscientemente minam suas chances de longevidade todas as manhãs, antes mesmo de tomarem o café da manhã. Existem 7 hábitos matinais que unem as pessoas que regularmente vivem até os 90 anos ou mais. Além disso, um desses hábitos, especificamente o hábito número 4, leva apenas 30 segundos, mas pode aumentar significativamente a expectativa de vida. Esses são segredos que muitos médicos omitem, mas sua eficácia é comprovada por evidências inegáveis. Vamos considerar a história de Walter. Aos 65 anos, ele testemunhou seus amigos começarem a enfrentar sérios problemas de saúde, como doenças cardíacas, declínio cognitivo e problemas de mobilidade. No entanto, hoje, Walter tem 93 anos e continua levando um estilo de vida ativo. Mora sozinho, dirige e até trabalha como voluntário 3 vezes por semana em um jardim comunitário local. Qual é o seu segredo? Não é genética, pois a maioria dos membros de sua família não viveu nem até os 75 anos. O ponto de virada foi participar de um seminário de saúde aos 65 anos, após o qual Walter descobriu e implementou 7 hábitos matinais específicos. Essas mudanças aparentemente insignificantes mudaram drasticamente a trajetória de sua saúde. Enquanto seus contemporâneos enfrentavam deterioração, Walter continuou a prosperar. Quando perguntado o que desempenhou um papel crucial, ele apontou sem hesitação para sua rotina matinal. O que eu faço na primeira hora após acordar salvou minha vida, confessou. E agora seus segredos serão revelados. Você está ansioso para saber sobre os rituais realizados pela manhã que podem transformar seu bem-estar após os 60 anos. Então, vamos começar a analisar. A primeira regra é a reposição imediata do equilíbrio hídrico. Você está ciente do que está acontecendo em seu corpo neste momento, se ainda não saciou sua sede hoje? Seu sangue, literalmente, está se tornando mais espesso, exercendo uma pressão perigosa sobre o sistema cardiovascular e o cérebro. A primeira coisa que distingue as pessoas que ultrapassaram o limite da longevidade é que, imediatamente após acordar, elas não pegam o telefone nem ligam a televisão, mas saciam sua sede com a água vital. E o tempo aqui desempenha um papel crucial. Especialistas proeminentes em nefrologia e pesquisadores do fenômeno da longevidade da Escola de Medicina de Harvard estabeleceram que a desidratação durante a noite acelera o processo de envelhecimento em até 31%. A doutora Jessica Rothman, que lidera a área de manutenção da saúde renal em Harvard, explica. Durante o repouso noturno, o corpo perde gradualmente líquidos, o que leva a um estado que chamamos de espessamento do sangue matinal. Como resultado, o coração é forçado a trabalhar com uma carga aumentada, e os pequenos vasos sanguíneos localizados no cérebro e nos rins sofrem danos. Esses danos tendem a se acumular com o tempo, o que acelera significativamente o processo de envelhecimento. A história de Sylvia é um exemplo claro de como um hábito simples pode ter um impacto profundo na saúde. Aos 72 anos, ela enfrentou sérios problemas. Doença renal crônica, fadiga incessante e lapsos de memória preocupantes envenenavam sua vida. Os médicos já estavam discutindo seriamente a necessidade de diálise, quando, de repente, uma mudança aparentemente insignificante em sua rotina diária levou a resultados surpreendentes. Sylvia começou a beber 1,5 litros de água todas as manhãs, logo após acordar, sem nem mesmo sair da cama. E o que aconteceu? Em apenas 2 meses, a função renal dela melhorou em 28%. Meu médico ficou simplesmente impressionado ao ver meus exames de sangue, compartilhou Sylvia com entusiasmo. Ele literalmente me bombardeou com perguntas sobre quais medicamentos eu estava tomando, e eu apenas respondi: apenas água pela manhã, logo após acordar. Que lição podemos tirar dessa história?
Comece pequeno, comece amanhã. Coloque um copo de água ao lado da sua cama antes de dormir. Assim que acordar, não se apresse em levantar. Beba a água sem sair da cama. Esqueça o café ou o chá por enquanto. Apenas água pura, de preferência em temperatura ambiente, para não submeter o corpo ao estresse do frio. Transforme isso em um hábito inabalável, como escovar os dentes. Imagine, seus órgãos estão morrendo de sede após várias horas de sono. Eles anseiam por água vital. Não os faça esperar nem mais um minuto. Você está pronto para assumir esse compromisso simples, que pode melhorar drasticamente o funcionamento de seus rins e sistema cardiovascular. As pessoas que vivem mais tempo em nosso planeta não consideram isso um capricho. Para elas, é uma necessidade vital. Você já pratica isso? Se não, quando você vai começar? Amanhã de manhã pode ser o ponto de partida para a sua transformação. Um segundo hábito saudável que merece atenção é o uso da influência benéfica da luz natural da manhã. Talvez muitas pessoas, sem saber, perturbem seus ritmos circadianos todas as manhãs. Se, dentro de meia hora após acordar, uma pessoa não recebe sua dose de luz natural, ela perde um dos fatores mais poderosos que contribuem para a longevidade, conforme descoberto por cientistas. Estudos conduzidos no Instituto Nacional de Envelhecimento mostram que a exposição ao sol da manhã por meia hora após acordar pode aumentar a produção de melatonina durante o dia em até 73%. O Dr. Andrew Peterson, pesquisador líder na área de saúde circadiana e envelhecimento, explica que a luz solar da manhã desencadeia uma cascata de processos hormonais que afetam todos os aspectos da vida, da qualidade do sono ao metabolismo e até mesmo às funções cognitivas ao longo das 24 horas seguintes. Ignorar este sinal de luz da manhã está associado a um aumento de 37% no risco de desenvolver doenças neurodegenerativas após os 70 anos. Como exemplo, podemos citar a história de Benjamin, que aos 75 anos sofria de insônia crônica há décadas. Ele tentou muitos remédios, desde pílulas para dormir prescritas até suplementos caros, mas nada trouxe alívio duradouro. Então, seu médico o aconselhou a fazer uma simples mudança em sua rotina diária: passar apenas 10 minutos ao ar livre imediatamente após acordar, independentemente das condições climáticas. Em apenas 2 semanas, Benjamin notou que estava adormecendo mais rápido e dormindo por mais tempo. Mas o mais surpreendente para ele foram os benefícios adicionais inesperados. Sua pressão arterial diminuiu 15 pontos e a fadiga da tarde desapareceu completamente. E tudo isso porque ele simplesmente estava sentado na varanda com sua xícara de café da manhã, em vez de ficar dentro de casa. Não hesite em incorporar este hábito. Extremamente importante em sua vida. Faça com que sua prioridade seja receber luz solar natural por meia hora após acordar todas as manhãs. Mesmo em dias nublados, a iluminação externa é dezenas de vezes maior do que a luz artificial interna, fornecendo ao cérebro os comprimentos de onda necessários. Em caso de mobilidade limitada, basta sentar-se perto de uma janela aberta para sentir o efeito positivo. No inverno ou em condições climáticas adversas, você pode complementar o ritual com terapia de luz usando uma lâmpada especial, mas a prioridade deve sempre ser dada à luz natural. Não se trata apenas de melhorar a qualidade do sono, mas também de redefinir o relógio biológico, o que ajuda a retardar o envelhecimento em nível celular. Você está pronto para dar este presente valioso ao seu corpo amanhã de manhã? O que pode impedi-lo de sair ao encontro do sol? Seu corpo precisa desesperadamente deste sinal para otimizar a saúde. O terceiro hábito importante é a atividade física leve. Antes do café da manhã. A forma como você passa o tempo antes da xícara de café da manhã pode determinar a condição de suas articulações na idade adulta. Um erro comum é permanecer imóvel antes de comer, o que involuntariamente desencadeia processos inflamatórios que aceleram a destruição das articulações.
Reumatologistas da famosa Clínica Mayo estabeleceram que movimentos matinais leves ajudam a retardar a destruição das articulações em idosos em até 65%. A doutora Lisa Moanro, chefe do Departamento de Medicina Geriátrica da Clínica Mayo, enfatiza que estudos mostram que a atividade antes de comer ativa o processo de autofagia, uma espécie de limpeza celular, que é crucial para manter a saúde das articulações por muitos anos. Os cientistas registraram diferenças significativas nos marcadores de inflamação em idosos que se movem antes do café da manhã e naqueles que preferem comer primeiro. A história de Harriet é um exemplo claro de como ações simples podem transformar vidas. Aos 68 anos, ela estava prestes a passar por uma cirurgia de substituição do joelho, o resultado inevitável de anos de luta contra a artrite debilitante. Mas um fisioterapeuta ofereceu a ela uma solução aparentemente insignificante. Apenas 7 minutos de movimentos leves imediatamente após acordar, antes da primeira refeição. 3 meses depois, aconteceu o incrível. A dor diminuiu tanto que o cirurgião cancelou a cirurgia. Eu pensei que meus dias ativos tinham ficado no passado, admitiu Harriet, e agora posso desfrutar de brincar com meus netos novamente. E tudo isso graças a alguns minutos de atividade matinal. É proposto um plano de ação simples. Amanhã de manhã, depois de um copo de água, mas antes de comer ou beber café, dedique apenas 5 a 10 minutos a movimentos leves destinados a lubrificar as articulações. Não é um treino intenso, mas sim um aquecimento agradável. Tente movimentos circulares suaves com tornozelos, joelhos, quadris, ombros e pulsos. Levante-se e balance suavemente de um lado para o outro. Se a flexibilidade permitir, tente tocar os dedos dos pés ou simplesmente incline-se ligeiramente para a frente. O importante são movimentos contínuos e suaves que despertam as articulações e os músculos. A sensação de rigidez no corpo pela manhã é um sinal importante que não deve ser ignorado. Esta pequena janela de oportunidade ativa mecanismos de longevidade que permanecem inativos se a manhã for passada em imobilidade. Está disposto a dedicar apenas alguns minutos do seu amanhã para proteger a saúde das suas articulações por décadas? Imagine como será fácil e livre. Movimentar-se aos 85 ou mesmo 90 anos. Isso não é apenas um golpe de sorte ou predisposição genética, mas o resultado da execução consistente deste simples ritual matinal. Irá juntar-se àqueles que escolhem a longevidade ativa? O quarto hábito que merece atenção é a prática respiratória 4-7-8, que leva apenas meio minuto. Surpreendentemente, esta técnica simples, com enorme potencial para prolongar a vida, é frequentemente ignorada. No entanto, é precisamente o que muitas pessoas com mais de 90 anos usam. Imagine que a sua forma matinal de respirar pode definir o tom para todo o dia, afetando os níveis de estresse e, consequentemente, a duração da sua vida. Pesquisadores das zonas azuis, regiões onde a longevidade é comum, descobriram que pessoas que vivem mais de 100 anos usam regularmente certas técnicas de respiração que reduzem os níveis de estresse celular em quase metade, até 48%. O Dr. Michael Coyne, que estuda os segredos da longevidade na Sardenha, observa diferenças significativas nas taxas de inflamação e nos níveis de hormonas do estresse entre aqueles que praticam a respiração consciente pela manhã e aqueles que não o fazem. Acredita-se que esta curta prática ativa o nervo vago, enviando um sinal ao corpo para mudar do modo de sobrevivência para o modo de longevidade. Nas aldeias montanhosas da Sardenha, onde os homens muitas vezes vivem até uma idade avançada, os pesquisadores observaram um ritual matinal. Os anciãos saem para a rua todas as manhãs e fazem uma série de respirações profundas e rítmicas. Medições da variabilidade da frequência cardíaca e dos níveis de cortisol nestas pessoas mostraram resultados comparáveis aos de pessoas muito mais jovens. Um pastor de 90 anos partilhou a sua experiência. Respiro pela manhã
para preparar o meu corpo para um bom dia. Se não o fizer, sinto-me cansado ao meio-dia e não consigo pensar com clareza. Uma prática de 30 segundos pode fazer mudanças radicais na saúde. Imediatamente após consumir a sua dose matinal de água, de preferência sob luz natural, é recomendado realizar a técnica de respiração 4-7-8. Consiste em inspirar silenciosamente pelo nariz durante 4 segundos, prender a respiração por 7 segundos e expirar completamente pela boca durante 8 segundos, acompanhado por um som de chá. Repetir este ciclo 3 a 4 vezes leva apenas 30 segundos, mas envia um sinal ao corpo para ativar mecanismos de longevidade, em vez de reações de estresse. Apesar da aparente simplicidade, estudos científicos confirmam a eficácia desta prática. Foi estabelecido que tem um efeito mensurável na pressão arterial, nos processos inflamatórios e nos níveis de hormonas do estresse. Investir 30 segundos de tempo todas as manhãs pode ser o investimento mais lucrativo na sua própria saúde. É importante notar que a maioria das pessoas respira superficialmente, usando apenas cerca de 30% da capacidade pulmonar. A prática regular da técnica de respiração 4-7-8 ajuda a mudar este padrão ineficaz. O quinto hábito a ser implementado é um pequeno almoço rico em proteínas e fibras. Muitas vezes, é precisamente a refeição matinal que mina imperceptivelmente as hipóteses de longevidade. A maioria dos americanos come no pequeno almoço alimentos que aceleram ativamente o processo de envelhecimento, sem perceber as consequências até que seja tarde demais. Especialistas em nutrição e gerontologia identificaram certos padrões de pequeno almoço característicos de pessoas longevas, que ajudam a reduzir os marcadores de inflamação em até 53%. O Dr. Valerie Richardson, pesquisador líder do Instituto de Nutrição para a Longevidade, enfatiza que a primeira refeição define padrões metabólicos que afetam uma ampla gama de processos, desde a sensibilidade à insulina até os níveis de microinflamação. Estudos mostram que uma refeição matinal contendo pelo menos 25 g de proteína e 8 g de fibra cria um ambiente metabólico que promove a recuperação celular, em vez de danos. A história de Gerald é um exemplo claro de como pequenas mudanças na nutrição podem melhorar radicalmente a saúde. Aos 68 anos, ele foi confrontado com um diagnóstico decepcionante: pré-diabetes, acompanhado por marcadores elevados de inflamação, apesar do seu peso normal. Os médicos previram o desenvolvimento de diabetes nos próximos 2 anos. No entanto, Gerald não recorreu imediatamente ao tratamento medicamentoso. Em vez disso, consultou um nutricionista e começou por mudar a sua dieta matinal. Um passo fundamental foi eliminar as torradas e o café habituais do café da manhã. Em vez disso, Gerald apostou em alimentos ricos em proteínas e fibras. Após apenas 6 meses, os exames de sangue mostraram resultados surpreendentes. Todos os indicadores voltaram ao normal. A única coisa que mudei foi meu café da manhã, enfatizou Gerald, surpreendendo até mesmo seu médico, que não esperava que um ajuste tão pequeno na dieta pudesse reverter as tendências negativas. Com base na experiência de Gerald, pode-se formular uma receita universal de café da manhã para a longevidade. Consiste em combinar uma fonte de proteína de qualidade, como ovos, iogurte grego ou proteína vegetal para vegetarianos, com alimentos ricos em fibras, frutas vermelhas, sementes de chia, aveia ou vegetais. Não se esqueça das gorduras saudáveis, que podem ser obtidas do abacate, nozes ou azeite de oliva. Ao mesmo tempo, é extremamente importante evitar carboidratos refinados na primeira metade do dia, pelo menos até às 10 horas da manhã. O fato é que eles provocam picos acentuados nos níveis de insulina, o que acelera os processos de envelhecimento no corpo. A principal vantagem dessa abordagem é sua simplicidade e acessibilidade. Não é necessário gastar tempo adicional preparando pratos complexos. Basta substituir alguns produtos por outros para ativar os mecanismos de longevidade e reduzir o nível de inflamação.
vale a pena considerar se o risco para a saúde na idade adulta é justificado se você continuar a seguir um café da manhã habitual, mas prejudicial. Comece pequeno, faça a substituição já na manhã seguinte e você sentirá mudanças positivas em seu bem-estar em poucos dias. A escolha de como será seu café da manhã pode parecer insignificante, mas seu efeito cumulativo ao longo de muitos anos pode ser enorme. O sexto hábito útil que promove a longevidade é a comunicação social matinal, um ritual que supera qualquer suplemento biologicamente ativo em seu impacto. Não é segredo que a solidão e o isolamento social têm um efeito no corpo humano comparável a fumar 1,2 dúzia de cigarros por dia. Muitos subestimam a importância do momento em que essa comunicação ocorre. Um estudo abrangente de 80 anos, conduzido pela Universidade de Harvard, revelou que os contatos sociais matinais têm um impacto mais significativo na longevidade do que parar de fumar ou fazer exercícios regularmente. O Dr. Robert Miller, que liderou a fase final deste longo projeto científico, observa que, entre os participantes do estudo que tiveram contatos sociais significativos antes das 10 horas da manhã, a mortalidade por todas as causas durante o período de observação foi 29% menor. De acordo com os pesquisadores, a interação social matinal forma certos padrões de neurotransmissores que têm um efeito benéfico nos sistemas cardiovascular e imunológico ao longo do dia. Em Okinawa, Japão, onde vivem algumas das pessoas mais longevas do planeta, a pesquisadora Nancy descobriu um padrão interessante. Quase todas as manhãs, os moradores locais se reúnem por um curto período de tempo antes de começar o dia de trabalho, trocando notícias e apenas conversando. Uma das centenárias, uma mulher de 97 anos, compartilhou que, se ela não conversar com alguém pela manhã, o dia todo parece errado. Segundo ela, eles se verificam todas as manhãs, e é isso que os ajuda a viver até uma idade avançada. Comparar os marcadores de inflamação desta mulher com os indicadores de idosos socialmente isolados, os cientistas descobriram uma diferença surpreendente, equivalente a uma diferença biológica de várias décadas. Para incorporar um hábito útil à rotina diária, várias estratégias são propostas. Primeiro, você pode fazer uma breve ligação matinal para um amigo ou parente, mesmo uma conversa de 3 minutos trará benefícios. Para aqueles que vivem com a família, é recomendável criar um ritual de comunicação matinal significativo para evitar a interação formal. Se uma pessoa mora sozinha, vale a pena pensar em encontros matinais regulares com vizinhos ou amigos, pelo menos uma vez por semana. Caso isso seja difícil, até mesmo uma conversa amigável com um barista ou vendedor em uma loja pode ativar os mesmos benefícios biológicos. A importância de tornar a comunicação humana uma parte integrante da manhã, comparável à escovação dos dentes, é enfatizada. Observa-se que, sem isso, o corpo não poderá funcionar plenamente, independentemente de tomar suplementos ou fazer exercícios. O corpo espera este sinal importante para iniciar os processos de longevidade. O sétimo hábito útil é a prática da gratidão direcionada. Os centenários com 90 anos ou mais praticam a gratidão intencional todas as manhãs. Neurobiólogos da Universidade de Yale descobriram que as práticas de gratidão matinal reestruturam fisicamente o cérebro envelhecido e reduzem os níveis de cortisol em 23%. A doutora Sarah Jenkins, especialista em neuroplasticidade em idosos, observa que exames de ressonância magnética funcional mostram mudanças no cérebro quando os idosos praticam regularmente a gratidão direcionada pela manhã. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e regulação emocional, exibe maior atividade, semelhante à atividade de cérebros mais jovens. É especialmente importante praticar a gratidão dentro de 1 hora após acordar, pois é quando o efeito é mais pronunciado. A história de Patrícia serve como um exemplo convincente do poder transformador da gratidão.
Aos 74 anos, ela enfrentava um problema de hipertensão que respondia mal aos tratamentos tradicionais. Seu cardiologista expressava séria preocupação com a condição de seu coração. Depois de descobrir pesquisas científicas sobre o impacto da gratidão na saúde, Patrícia começou a praticar um exercício matinal simples, concentrando-se em agradecer ao seu corpo e ao seu estado geral de saúde. Em apenas 3 meses, sua pressão arterial se estabilizou e a variabilidade da frequência cardíaca, um indicador crucial da saúde cardiovascular, melhorou em impressionantes 31%. Meu médico ficou perplexo e perguntou quais medicamentos eu havia mudado, conta Patrícia. Quando expliquei que a única mudança era a minha mentalidade matinal, ele se mostrou cético até ver as mudanças positivas consistentes em minhas leituras ao longo do tempo. A essência da prática que ajudou Patrícia a melhorar sua saúde é a seguinte: imediatamente após realizar exercícios de respiração, coloque a mão no coração e nomeie 3 partes específicas do corpo pelas quais você sente gratidão, explicando os motivos. Por exemplo, sou grata aos meus olhos, que me permitem ver os rostos dos meus amados netos. Sou grata às minhas pernas, que ainda me levam aonde preciso ir. Sou grata ao meu coração, que bate fielmente por mim há tantos anos. O ponto fundamental é a especificidade e o direcionamento da gratidão precisamente para o seu corpo, e não apenas para circunstâncias externas. Não se trata apenas de pensamento mágico, mas de uma mudança mensurável no funcionamento do sistema nervoso, que afeta os níveis de inflamação e a resposta imunológica do organismo. Vale a pena considerar experimentar esta prática simples de 2 minutos amanhã de manhã. Não requer nenhum custo financeiro, equipamento especial e possivelmente pode adicionar anos à sua vida. Você já se perguntou se agradeceu ao seu corpo hoje por tudo o que ele faz por você ou está mais focado em suas deficiências? Lembre-se de que sua perspectiva tem um impacto direto em sua fisiologia. Existem 7 rituais matinais que podem ter um impacto revolucionário na saúde de pessoas com mais de 60 anos, abrindo a perspectiva de se juntarem às fileiras de longevos energéticos que ultrapassaram os 90 anos. Não há necessidade de seguir todas as recomendações perfeitamente. Mesmo a implementação de 3 dessas práticas pode mudar drasticamente o curso da vida. Lembremos a história de Walter, cuja jornada para a saúde começou com apenas 2 hábitos, expandindo-se gradualmente para um complexo completo. O ponto fundamental é não adiar, mas começar a agir a partir de amanhã, sem esperar por circunstâncias ideais que podem nunca chegar. As ações matinais têm um impacto direto nos processos fisiológicos, determinando se o organismo funcionará em modo de juventude ou envelhecimento. Cada um tem uma escolha a fazer. Esses hábitos não são apenas um complemento agradável, mas uma necessidade premente para aqueles que desejam não apenas atingir uma idade avançada, mas também manter energia vital, clareza de pensamento e uma sensação de plenitude na vida. Quais dessas 7 práticas matinais serão adotadas já amanhã? O eu futuro deposita esperanças na decisão que é tomada neste momento.